estamos aqui nos bastidores com a nossa entrevistada, que a gente anunciou também no início do bloco passado, a delegada da mulher, a Ana Luísa Nogueira, que faz um trabalho muito importante em defesa de você, mulher, que acompanha o nosso programa, e a você, homem, também, que respeita as mulheres. Só que hoje a gente vai falar de uma situação, que é uma situação, Thaís, que antigamente era desconsiderada como situação criminosa, que é aquela abordagem, né, de cunho sexual voltada para a mulher, de passar a mão, de tentar encostar, de se aproveitar de aglomerações, como o carnaval, por exemplo, ou até festas, né, em família, festas na escola, e se aproximar ali da mulher sem que ela queira e, obviamente, submetendo-a a uma situação constrangedora. Pois bem, a importunação sexual é crime, e é para falar sobre isso que está aqui a delegada Ana Luísa Nogueira. Recentemente, nós vimos aí, acompanhamos também em matérias, tanto nos veículos online como também na TV, a divulgação do caso de uma estudante de direito influenciadora, Azulmira Fonseca. Ela estava numa motocicleta, o rapaz estava ali prestando serviço de mototáxi e, ao parar num semáforo, um homem foi lá e tocou suas partes íntimas, né? Ela, indignada, reagiu, foi para cima. O mototaxista também tentou pegar esse importunador, mas essa não é a melhor saída, tá? A gente veio aqui falar de que você tem direito e pode agir também de outra maneira. Doutora Ana Luísa, eu estou falando isso porque é o caso mais recente, mas também tem o do homem que passou a mão nas nádegas de uma nutricionista lá em Pernambuco, né? Na saída do elevador. Tem o caso também de uma mulher num supermercado, numa loja, né, de material lá para festas, depois num supermercado. Quer dizer, os casos vão se multiplicando. Como a mulher deve agir nestas situações? Muito bom dia. Bom dia, delegada. Bom dia, Thaís, e bom dia, Marcos. Bom dia a todos e a todos os ouvintes. De fato, foi uma necessidade muito grande da tipificação desse crime de importunação sexual, que vejam que já está no Código Penal desde o ano de 2018. Esse crime ele foi tipificado especialmente por conta de fatos corriqueiros que havia no interior de transporte coletivo, quando alguns autores se masturbavam na frente da vítima. Isso aí foi muito questionado porque antigamente era apenas uma contravenção penal e se entendia que a situação era grave e que demandava aí uma pena mais alta para os agressores. Então, a partir de 2018, foi tipificado o crime de importunação sexual, que vejam que é um crime que tem uma pena até grave, é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, o agressor, o autor que comete esse tipo de conduta, ele será preso, ele fica ou uma autuação em flagrante, ou então, a depender da decisão do Poder Judiciário, acerca de um mandado de prisão. Mas é uma conduta grave e que cabe até prisão. A gente estava falando aqui, antes de iniciar esse bate-papo, sobre o não é não. E todos os casos, depois do não, se tornam casos de importunação sexual, depois do não da mulher. Mas aqueles casos em que a mulher não teve nem o tempo de dizer não, também se configuram como importunação sexual? Com certeza, Thaís, porque a palavra principal para a gente compreender o crime de importunação sexual é a ausência de consentimento, de autorização da vítima. Então, todo caso de um agressor que se aproxima dela, que toca, por exemplo, numa parte íntima dela, sem autorização, aquilo que ocorria com muita frequência, até em festejos carnavalescos, como, por exemplo, o puxão de cabelo, o beijo forçado, isso tudo pode sim configurar o crime de importunação sexual e o autor dessa conduta pode sim estar sujeito até a uma pena de prisão. E aí eu só complemento, tá, Marcos? Numa situação dessa, em que uma mulher passa por um momento constrangedor como esse, o que ela precisa? Ela precisa ter provas, ela precisa buscar vídeo, o que ela precisa para provar que aquilo ali aconteceu e realmente denunciar o culpado? Essa sua colocação é bem importante. Primeiro, a medida mais importante de prevenção a esse enfrentamento é a denúncia. Então, o que ela deve fazer, após essa ocorrência, procurar uma unidade da Delegacia da Mulher aqui na capital. Nós temos, inclusive, uma delegacia que tem funcionamento 24 horas. Ela também pode fazer esse registro até de forma online, sem sair de sua residência, através do site delegaciavirtual.sinesp.gov.br. E com relação à questão de prova, ela não tem que ter tanta essa preocupação, porque a obtenção de provas, quem tem que colher é a polícia e não a vítima. É claro que,
se ela tem a oportunidade de fazer uma gravação de vídeo, por exemplo, de filmar, sem colocar em risco a sua integridade física, vai ajudar. Mas a preocupação dela não tem que ser essa, tem que ser resguardar a integridade física dela e procurar a unidade policial, porque essa parte de obtenção de provas é a polícia que tem que fazer essa coleta para poder ter um inquérito policial aí bem feito, para conseguir haver a punição de fato do autor dessa conduta, que de uma vez por todas os homens têm que ter a compreensão de que o corpo pertence à mulher. O fato da mulher estar, por exemplo, com a roupa curta, em momento nenhum dá autorização dele de passar a mão, de pegar numa parte íntima, sem o consentimento, por exemplo. Sem o consentimento dessa mulher. Doutora, existe algum tipo de agravante se essa mulher tiver, por exemplo, alcoolizada, se ela for uma pessoa que apresente algum tipo de incapacidade física, não é? Ou alguma debilidade, né? Alguma situação mental ali que no momento a deixe ainda mais vulnerável? Isso é algum atenuante para esse caso? Foi até boa a sua colocação, porque tem situações, por exemplo, se ela está numa situação que ela não tem nem a possibilidade ali de obter, de proferir a concordância dela, ou até se esse crime for cometido contra a criança e adolescente, aí a pena, o crime não vai ser mais importunação sexual, vai ser o crime de estupro. Por exemplo, se com uma menina, um adolescente de 12 anos, ele toca nas partes íntimas sem a concordância dela, ali se entende que há uma presunção, digamos assim, da incapacidade dessa vítima de oferecer ou não a concordância, e o crime termina sendo um crime mais grave. Ele vai responder pelo crime de estupro, que tem uma pena de até 10 anos, a depender também pode haver outros agravantes, e vai ser uma situação muito mais gravosa. Doutora Ana, a gente tem percebido um aumento nas notícias de feminicídio, de casos de violência à mulher, de importunação sexual. Isso reflete no aumento dos casos de violência ou reflete no aumento das denúncias por parte das mulheres? Essa pergunta, Thaís, ela vem sendo feita quase que diariamente para mim. E o que eu percebo é que o que tem havido, de fato, é uma maior procura das mulheres às unidades policiais para efetuar o registro do boletim de ocorrência. Tanto é verdade que no ano passado, por exemplo, em comparação com 2022, nós tivemos um aumento de quase 60% no requerimento de medidas protetivas de urgência. E isso demonstra que as mulheres estão mais confiantes nos órgãos de segurança pública, em toda a estrutura para poder acolhê-la, e está registrando o boletim de ocorrência. Porque se formos pensar, esse tipo de crime sempre ocorreu, a violência contra a mulher. Mas o que tem havido é uma menor tolerância das mulheres a esse tipo de infração penal. Eu lembro, e eu faço oitivas todos os dias de muitas mulheres, e me recordo de uma que vivia no relacionamento há 20 anos com o seu companheiro, e há 20 anos que ela sofria violência psicológica, violência física, e porque viu na imprensa um agressor sendo preso, porque viu amigas dizendo procure a unidade policial, a estimulando, ela procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Se sentiu mais confiante. Exatamente, se sentiu mais segura, esse agressor foi preso, e veja, é uma violência que já ocorria há muito tempo, mas aquilo ali terminou encorajando ela a procurar a delegacia. Então, o que tem havido, de fato, é um aumento da procura das mulheres à delegacia. E tanto é verdade, citando uma outra estatística, que no ano passado saiu dos indicadores de feminicídio pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o estado de Alagoas apresentou a maior redução de feminicídio em 2023 do Nordeste, ficando em segundo lugar no Brasil. Esse indicador é extremamente positivo, porque demonstra que estamos no caminho certo, que está havendo, de fato, esse enfrentamento. É claro que nós queremos feminicídio zero. Ninguém quer que nenhuma mulher morra pelo simples fato de ser mulher. De ser mulher. Exatamente. Mas esse enfrentamento, ele está ocorrendo. Agora, Thaís, há também uma mudança, né, do comportamento institucional. Porque toda vez que a gente fala de segurança em defesa da mulher, é fundamental que haja políticas em relação a isso, né? Por um lado, a legislação e, por outro lado, claro, o executivo oferecendo as condições para isso. Hoje as delegacias, né, além da delegacia específica, que é a delegacia da mulher, por exemplo, o próprio centro agora, o CISP, que foi inaugurado lá no Benedito Bentes, eu estava na inauguração, e logo na entrada, numa das portas, você vê muito acessível a Sala Lilás, que é justamente para o acolhimento de mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. E uma policial feminina lá para fazer também essa abordagem. Quer dizer, mudou o conceito também do Estado em acolher a vítima desse crime, né? Desse tipo de crime, né?
né, doutora? Com certeza. A palavra principal no enfrentamento à violência contra a mulher é acolhimento. Então, além de nós conseguirmos ter implantado pelo governo do estado uma delegacia da mulher com funcionamento 24 horas, que foi extremamente importante, até porque a gente sabe que a maioria dos crimes se dá à noite, se dá nos finais de semana. Hoje, todo o CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública, nos municípios, por determinação, ele tem uma sala de lilás, que não é só uma sala pintada com a cor específica, com a cor lilás, por exemplo, não é só um simbolismo, mas ali há policiais capacitadas, preferencialmente mulheres. Eu, coordenando as delegacias da mulher, já fiz diversas capacitações com policiais para fazerem realmente aquele atendimento adequado. Inclusive, há convênios com algumas prefeituras de alguns municípios para haver também um acompanhamento multidisciplinar. Há psicólogas também que fazem esse atendimento juntamente com a policial. Porque a gente sabe que nesse tipo de ocorrência, às vezes a vítima está tão intimidada e demanda ali um acompanhamento psicológico, especialmente para ajudá-la a romper aquele relacionamento abusivo. O que a gente tem conhecimento é de que em muitos casos a mulher não denuncia ou demora para denunciar, tem medo de denunciar, por justamente não ter a garantia de uma proteção. Como é que eu vou me proteger se ele ficar rondando a minha casa? Como é que eu vou me proteger se eu estou dentro de casa com ele e ele não quer sair? Como é que eu vou me proteger se eu tenho um lugar para ir e ele conhece todos os possíveis locais que eu tenho para ir? Então, esse é um problema e é um medo que faz com que muitas mulheres recuem nesse momento ainda de ter coragem de denunciar. Qual é a garantia que essas mulheres têm? Como é que começa essa rede de proteção? É a partir do momento da denúncia, a partir do momento em que ela procura a polícia? O que ela deve fazer para sentir o máximo dessa rede de apoio e de proteção? O início da rede, Thaís, vai ocorrer quando ela procura unidade policial. Porque primeiro é preciso ter em mente que esse tipo de crime, na maioria das vezes, se dá dentro da residência, que é um local que, via de regra, a polícia não pode adentrar. Então, para a polícia tomar conhecimento, por exemplo, da maioria dos casos de violência doméstica, ela precisa ser noticiada, precisa haver essa notificação. Então, daí a importância sempre do reforço à denúncia. E a partir do momento que a vítima procura unidade policial, aí sim já vai se iniciar a rede de proteção. É o registro do boletim de ocorrência, é um amparo de serviços, como, por exemplo, psicólogos, é a Patrulha Maria da Penha que vai poder também assisti-la quando ela requerer a medida protetiva de urgência. A própria medida protetiva de urgência corresponde a um dos instrumentos mais importantes para salvaguardar a vida da vítima, que foi previsto na Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, há uma determinação de distância que o agressor não pode se aproximar dela, pode ser concedido auxílio aluguel. Nós temos muitos casos que a vítima não tem nem condição de sair de sua residência, não tem como pagar um outro local e precisa obrigatoriamente continuar a conviver com o agressor. Mas até sair uma decisão de medida protetiva, a partir do momento em que ela procurou a unidade policial, denunciou, ela vai para onde em seguida? Qual a orientação nesses casos? Mulher, você sofre, você tá ali num risco, a polícia vai começar a atuar, mas agora você precisa ir para um lugar seguro, até que essa medida protetiva garanta essa rede de apoio e ali determine a distância do acusado. Mas para onde ela pode ir? A gente sabe que existe uma rede de apoio, inclusive de ONGs e de instituições que acolhem essas mulheres, como a Casa Rosa, a CDDM, o Centro de Apoio à Mulher. Mas nesses casos, qual é a orientação que a polícia dá? Ela pode ir de imediato para uma casa-abrigo. Agora, sempre quando a vítima procura a delegacia, nós perguntamos, você está numa situação de risco? Você corre risco em voltar para a sua residência? E a gente também já faz essa análise, essa avaliação a partir do registro dela. Se a gente percebe que ela corre risco em voltar para a residência dela, a gente já dá a sugestão dela ser encaminhada de imediato a uma casa-abrigo. Nós temos aqui algumas casas-abrigo, a gente só não pode divulgar até por uma questão de segurança para o agressor não ir para aquele local e atentar contra a vida da mulher, mas há a possibilidade de imediato ela ser encaminhada à casa-abrigo. O que acontece é que muitas das vezes a vítima não quer ir à casa-abrigo e nós não temos como fazer esse encaminhamento de forma obrigatória. Ela tem que concordar. Agora, é importante citar também que a medida protetiva de urgência não há uma demora no deferimento, tanto é que o juiz tem um prazo de até 48 horas. Então, na prática, em até 2 dias, essa medida ela vem sendo deferida. Mas nesse intervalo de tempo, isso não demora muito, mas nesse intervalo, se a vítima está realmente numa situação de risco, há uma estrutura estatal para recebê-la se ela concordar em ir para aquele local.
Na prática, a maioria das mulheres prefere ir para outro local, para uma residência de um familiar, por exemplo, de uma amiga, mas aí a própria polícia também vai fazer a análise se aquele local é ou não seguro. Se oferece essas condições. O fato, Exatamente. Thaís, é que o estado de Alagoas também tem uma estatística positiva, doutora, no tocante àquela mulher que procura justamente a ajuda e o apoio do Estado por meio das forças de segurança. A prova disso é que a Patrulha Maria da Penha não tem nenhuma ocorrência de fato grave, inclusive letal, contra alguma vítima que tenha feito a denúncia. Então, o melhor caminho, por mais duro, por mais difícil, por mais incerto, né, que possa parecer para você, mulher, vítima de violência, o primeiro passo é, sem dúvida, a notícia. Nós gostaríamos de agradecer a presença da delegada Ana Luísa Nogueira, delegada da Mulher. Todos os cargos que ocupou até agora, diretivos, né, dentro da Polícia Civil, correspondeu muito bem. E você, mulher, nesse momento está muito segura, porque a doutora Ana Luísa fala de modo muito didático. Nós acompanhamos, viu, Thaís, a chegada, né, da doutora Ana Luísa aqui com a equipe de novas delegadas que ajudou a mudar a feição da Polícia Civil aqui de Alagoas, né? E só foram pegando casos e mais casos e amadurecendo. É muito bom. Atende toda a imprensa, inclusive pelo WhatsApp, né? Quando não pode na mesma hora, já pede um tempo, mas manda respostas. Eu sei disso, porque já a importunei, né, positivamente em alguns momentos e pelo WhatsApp. Por favor, Marcos. A palavra veio na hora. Por favor, Marcos. Mas ela sempre responde, é sempre uma atenciosa com a imprensa, por isso que era fundamental a presença dela aqui. E outra coisa também é que, ao passo em que tem pessoas como a doutora Ana Luísa e outras mulheres e outras pessoas atuando nessa rede, a cada ano eles vão fazendo novos planejamentos para tentar aprimorar e aperfeiçoar a prestação de serviço. Me lembro de uma palestra do desembargador Tutimés Airan, que ele falava do que é a lei no papel e do que é o papel da lei, não é propriamente ela sendo colocada em prática. Então, esses meandros, essas dúvidas que você tem, falta o transporte, o motorista tem que ser 24 horas, tem que ter uma pessoa ligada à saúde, tudo isso vai sendo aperfeiçoado de acordo com o fato, com o momento, né, em que a lei está sendo colocada em prática. Então, não tenho dúvidas que o aperfeiçoamento virá, até porque a gente já divulgou aqui que o compromisso do governo do Estado é exatamente com a política diferenciada para a questão de gênero em Alagoas. Até uma próxima oportunidade, delegada da Mulher, doutora Ana Luísa Nogueira. Obrigada, Ana. Obrigada pela presença. A palavra final, por favor. Eu que agradeço. Obrigada pelas palavras gentis. Marcos, obrigada, Thaís. É sempre um prazer estar aqui e debatendo um tema que é tão importante para todos e todas nós, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Tá aqui, falsa comunicação de crime. O que o homem pode fazer para se defender também? Pergunta a doutora Ana Luísa. Tá aqui, pergunta do Marcelo Melo, que é advogado. Ele também pode noticiar, procurar a unidade policial, aí nesse caso uma das delegacias distritais, a depender do local do fato, e registrar um boletim de ocorrência. Então tá aí, também fica salvaguardado Exatamente. O direito. Ele tá aqui interagindo, agradeceu a resposta, obrigada, pode interagir aqui sempre pelo nosso Zap Mix 98170-9808. Delegada Ana Luísa Nogueira, obrigada, bom trabalho, excelente quarta-feira, agora 7h42. Recado do Marcos pra gente ir pra um rápido intervalo. Pois é, você quer o seu pet com saúde? Você sabe que dessa maneira você também leva a saúde